Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração da predestinação, com mais uma ministração do descanso, boas novas, descanso, boas novas é descanso. Nosso descanso não está em um dia da semana, no sábado ou domingo, não. Nosso descanso é eterno, porque o tetelestai foi feito lá na cruz. O próprio Deus escolhe antes da fundação do mundo, vem à terra. O próprio Deus escolhe antes da fundação do mundo a sua igreja, frisando, a igreja não é parede, não é cenáculo, não é catedral. É o seu povo amado, escolhido. Ele escolhe seu povo, seus filhos eleitos, e vem à terra e ele morre para salvar. Morre para salvar a sua igreja, a sua esposa. Antes de que ele tenha morrido, não é esposa ainda, porque ele não tinha, só tinha escolhido. É feito você jovem, você meu irmão, minha irmã, você escolhe um cidadão, um irmão aí para se casar, porque não é, Deus não fez ninguém para ficar solitário, ficar sozinho. Aí você, minha irmã, escolhe um irmão, um homem aí para você se casar, você escolhe, mas você não tem compromisso com ele ainda. Você começa a namorar e quando chega o casamento, agora você tem compromisso com ele, ele tem compromisso com você. Então, o próprio Deus, ele escolheu a sua igreja, antes da fundação do mundo, ele escolheu. É feito, você vai para um shopping, você pega seu carrinho, coloca as coisas dentro do seu carrinho, mas não é seu ainda, porque você só escolheu, mas você não pagou. Depois que você passa no caixa e paga, é seu. Então, o próprio Deus escolheu a sua noiva, antes da fundação do mundo, ele escolheu, predestina, e vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e ali ele vai para a cruz para pagar, para morrer pela sua igreja. Ele morre, com a sua morte ele santifica, na sua morte ele foi para a cruz para santificar, purificar, salvar uma vez, salvar para sempre, tirar a condenação, Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação, pagar toda a dívida da sua igreja, né? Ele vai para a cruz para isso. Quando ele vence a morte, ele ressuscita, tetelestai, João 19:30, está pago, a igreja dele está salva uma vez, salva para sempre. A igreja dele agora está santificada, purificada, eleita, perfeita, sem condenação, sem máculas. A igreja de Cristo está perfeita, a esposa está perfeita, a igreja de Cristo está perfeita. Aí você pode dizer assim, mas irmão Elias Santos, como é que esses pregadores ficam pecador, chamando a igreja de pecador? Muitos conhecem a verdade, né? Está dizendo isso porque se ele disser que é pecador, as pessoas vão dizer, como é que eu faço para não ser pecador? Aí ele diz, tem que comer aqui na minha mão, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer isso, fazer aquilo, a lista é grande, né? Muitos pregam por não ter conhecimento, e muitos pregam porque time que está ganhando ninguém mexe, né? Deu certo, a prostituta mãe veio espalhando isso aí. Deu certo, as filhas dela vêm atrás, né? Vêm atrás e segue o mesmo padrão. É normal do ser humano, né? Normal do ser humano. Ele bota um comércio, deu certo, os outros vêm e bota também, né? Então pronto, a prostituta mãe veio com heresia, vendendo terra no céu, inquisição, purgatório, tudo. Deu certo, sacrificou o povo, escravizou o povo, as outras veio e copiou, né? Veio com trindade, veio com livre-arbítrio, veio com subida de monte, comer um pedacinho de pão com fermento, um cálicezinho de suco de uva para ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que a igreja dele é templo e morada do Espírito Santo. Se Deus mora na sua igreja, não precisa um pedacinho de pão com fermento e um cálicezinho de suco de uva para ter comunhão, se a igreja já é dele. Nós somos templo e morada dele, nós somos a igreja. Nós não vamos aos lugares apelidados de igreja, nós somos a igreja. Nós vamos a um lugar, nós se reunimos em um lugar onde ele é prioridade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas um lugar onde o homem ganha alma, onde o homem aceita Jesus, o homem quem escolhe aceitar ou não aceitar. Então isso não é evangelho, não é descanso. O homem quem escolhe, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje o homem está de bom humor, quer Deus, amanhã ele não quer. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ser de Deus, deixa eu te usar. Jesus está batendo na porta, se humilhando,
se humilhando para a sua criatura, aqueles filhos que ele escolheu antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz, como é que ele vai se humilhar para aquilo que já é dele? Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha mente, a minha vida. Usa-me como instrumento para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É um prazer ser usado por ti. É um prazer, é uma honra ser predestinado para pregar o evangelho da predestinação, o evangelho da graça eterna. Pai, eu não tenho nem palavra para te agradecer. A tua igreja, a tua esposa eleita, predestinada, salvo uma vez, salvo para sempre, sem ruga, sem mácula. A tua igreja me ouvindo pela manhã, pela tarde, pela noite, que cresça na graça e no conhecimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Então a igreja está perfeita. Por que está perfeita? Porque não foi homem. Sacrifício de homem, a lei era transitória. Primeiro pacto era transitório, a lei era transitória, porque a lei dependia de homens faziam sacrifício, todo ano tinha que fazer sacrifício, então fazia sacrifício, hoje já estava repleto de condenação, porque a lei veio trazer a condenação. Ministério da condenação, o apóstolo Paulo diz, ministério da condenação, escrito em pedra, era o que condenava. Sempre as pessoas fizeram coisa errada. Só que a lei veio dizer o que era certo e o que é errado. Então as pessoas não tinham condenação, por quê? Porque fazia o erro e não tinha. Era poligamia, o homem tinha várias mulheres, o homem fazia, pintava e bordava, mas não tinha aquilo para dizer, isso é errado. A lei veio dizer o que era errado, a lei veio condenar. Né? A lei veio condenar, como levar aquela mulher que foi pego em ato de adultério para ser morta. Só que levaram só a mulher, né? A lei sempre tem falha, né? Levaram a mulher. Cadê que levaram os homens que estavam coabitando com ela, que estavam cometendo atos sexual com ela? Cadê que levaram os homens? Só levaram ela, porque a lei tem falha, né? A lei tem falha, porque é feita por homem. Por isso que o próprio Deus, ele teve que vir à terra. Como diz aqui, olha. Hebreus capítulo de número 10, Hebreus 10, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14, porque com uma só oração, a oração foi o que foi feito lá na cruz, porque com uma só oração aperfeiçoou, a igreja está perfeita, aperfeiçoou para sempre, não era como o sacrifício da lei, que era transitório, passageiro, era sombra das coisas futuras. A graça é eterna, tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez foi eterno, não tem começo nem tem fim, é eterno. As coisas de Deus é eterna. Agora a lei feita pelo homem, ela é transitória, sempre tinha falha. Olha aí, porque com uma só oração, a morte dele na cruz, morte e ressurreição, né? Morte, ele morre para salvar, santificar, purificar, justificar, batizar. Nosso batismo não foi com água, com imersão, aspersão. Nosso batismo foi lá na cruz. Nós fomos batizados lá na cruz, santificados, purificados. A igreja foi batizada lá na cruz. A igreja foi liberta lá na cruz. A igreja que ele tinha escolhido, a noiva que ele tinha escolhido antes da fundação do mundo, ele vem para casar com ela. Casou com ela, pagou, assumiu o compromisso. Deixa eu dar um exemplo. O rapaz arruma uma namorada, ele não tem compromisso com ela. Namorou, noivou, está melhorando, né? Ele só tem compromisso depois que casa. Ele vai assumir, não é mais noivo, agora é esposa. Agora ele vai assumir ela, vai cuidar dela. Então Cristo escolheu antes da fundação do mundo, a sua noiva, ele escolheu antes da fundação do mundo, vem à terra e casa com ela, paga ali lá na cruz. Ela é minha, ela está perfeita, ela está santa, está salva uma vez, salva para sempre. Aonde eu tiver, ela vai estar. Aonde o esposo está, a esposa tem que estar. Então, aonde a igreja está, Cristo está. Porque casou, agora tem aliança. Aliança agora. Então, pertencemos a Ele, pertencemos ao maravilhoso, ao conselheiro, ao Deus forte, Pai da eternidade. Não pertencemos a nós mesmos. Não temos direito algum sobre nossa vida. A nossa vida pertence a Ele.
Foi Ele que comprou, foi Ele que pagou com alto preço. Então, muito claro, né? Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre a sua igreja. Os que são santificados, quem são santos? A sua igreja não era santa, mas Ele santificou. Seus eleitos, seus filhos, está vendo, amados? 17 diz, e jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Como é que os pregadores aí não sabem disso? Fica pecador, venha Cristo, pecador. Olha aqui. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quando o homem casa com uma mulher, ele não vai lembrar do passado dela. Ele pode ter tirado ela de qualquer lugar. Jamais ele vai lembrar, olha, eu te tirei da sarjeta, olha, eu te tirei disso, eu te tirei daquilo. Não. Ele casou com ela, limpou. Agora ele deu o nome. Então Cristo nos deu o nome. Cristo nos santificou, nos salvou para sempre. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 18. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, da iniquidade, não há mais oblação pelo pecado. Então não há mais oblação. Não há mais sacrifício, não há mais subida de monte, não há mais purgatório, não há mais todo esse sacrifício que faz por aí, não há mais, porque com uma só oblação, versículo 14, né, do capítulo 10 de Hebreus, com uma só oblação, com a morte de Cristo lá na cruz, ele santificou a sua igreja, aperfeiçoou, justificou, salva uma vez, salva para sempre. A igreja está perfeita, irmão. Não as paredes, né? Eu sempre friso porque todo dia Deus está trazendo novos escritos, né? Já foi escrito antes da fundação do mundo que nós vamos ter a quantidade de escrito que Ele já determinou, predestinou, né? Todo dia tem pessoas se inscrevendo, mas já foram predestinadas, já antes da fundação do mundo, já foram escritos que ia participar desse canal, ia participar dessa família predestinada. Amém, amados? Então a igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo, se fechar os olhos agora, e o coração parar de bater, essa bolha pulsa sangue, vai diretamente morar eternamente com Cristo. Já tem o corpo glorificado, esse corpo corruptível dessa sepultura, que esse corpo é corruptível, há uma luta constante da carne contra o espírito, uma luta constante da carne contra o espírito. Esse corpo não se converte, não adianta jejum, não adianta sacrifício, não adianta se ajoelhar no milho, na brasa, esse corpo não se converte, esse corpo é corrupto e ele vai descer para a sepultura, porque ele veio do pó, para o pó vai voltar. Mas Cristo já nos deu um corpo glorificado igual ao dele, subiremos eternamente, a nossa mente é salva, a nossa alma é salva, e reinaremos eternamente triúnico, corpo, alma e espírito. Outro corpo incorruptível, que esse é corruptível, nós temos que plantar esse na terra, ele desce para a terra, para recebermos um incorruptível, corpo, alma, a alma restaurada, a alma vai reinar para sempre, e o espírito, como ele, corpo, alma e espírito. Amém, amados? Vamos orar, daqui a pouquinho vamos encerrar a mensagem. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos, não temos nem palavra para te agradecer por esta grande obração, a obração da tua morte e ressurreição. Primeiro, a escolha, a predestinação antes da fundação do mundo, o Senhor escolhe e predestina a sua igreja, vem à terra e paga com seu sangue. Nós fomos comprados, lavados, remidos com teu sangue. A tua igreja está perfeita, a tua igreja está completa, como diz a palavra Hebreus 10:14, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre a sua igreja, os eleitos dos santos. Pai, eu te louvo, te exalto por esse conhecimento, por essa revelação. O véu foi tirado, o véu religioso, o véu tóxico, o véu da prisão, o sofisma foi tirado e hoje estamos libertos, com a mente liberta, para pregar esse evangelho da predestinação. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amada igreja, perfeita igreja, salva uma vez, salva para sempre, nunca se esqueça. O Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.